No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. Essa semana chama a atenção o caso lá da cidade de Londrina, aqui no norte do Paraná, em que o pai, percebendo que o filho havia pego o carro e estava alcoolizado, avisou a polícia prendeu o filho e na delegacia o pai se recusou a pagar a fiança para liberar o filho e disse a seguinte frase: esperamos que ele reflita um pouco enquanto estiver preso pelo que fez. Muito bem, isso é uma ação de fato de um pai. Pai não pode ser aquele, que aprova as coisas erradas que os filhos fazem. Pai deve ser o primeiro a denunciar o filho, primeiro a fazer com que a lei recaia sobre os ombros dos seus filhos. Por quê? Porque ele inverte a situação. Todo delinquente, inclusive aqueles que cometem esses crimes monstruosos, pode ter certeza que ele teve o apoio da família nos seus primeiros delitos, desde criança, Ao invés de punir, passa a mão. Ele é criança, ainda ele vai melhorar, Mas acha que eu posso deixar o meu filho ficar preso, como diriam muitos, Porque tem muitos pais que quando o filho comete uma besteira, aqui no Paraná teve até uma autoridade importante, quando o parente, o sobrinho se envolveu num acidente, correu lá de madrugada para não deixar o rapaz ser preso, Ora, a cadeia é ruim, é horrível mesmo, é superlotada, é desumana. Agora, quem se embriaga e sai em alta velocidade pelas ruas também é um monstro, Também é um delinquente. Em lugar de delinquente, passar uns dias já junto com os outros pode servir para uma boa reflexão. Mas o que me chama a atenção desse fato de Londrina é a atitude que um pai coerente tem. E a gente começa a observar isso, fazer um paralelo. O que é que o Estado brasileiro faz? Quando alguém comete um delito, principalmente se ele for menor, ele não coíbe, não pune, ao contrário, trata este menor com uma forma diferenciada, evitando a punição. São chamadas atividades socioeducativas, porque não pode nem dizer que é prisão. Por isso que as instituições de recuperação de menor, na verdade, não recuperam os menores. As leis que estão para transformar os menores delinquentes em maiores saudáveis para a sociedade, faz o inverso, elas transformam menores rebeldes em maiores delinquentes. Por quê? Porque vai protegendo. Comete um crime, coitadinho, ele tinha um problema social. A vítima também tinha. Então, este modelo de tratamento das nossas leis com referência ao menor é o que produz, o que conduz à criminalidade e à barbárie que nós estamos vivendo hoje. Isso não só com referência aos menores, com os maiores também, mas com os menores que está na fase que pode alterar o seu comportamento. Não, as nossas leis, daqueles que tanto se vangloriaram no tal do ECA mesmo, Isso, o ECA, que colabora na produção dos grandes delinquentes depois dos 18 anos. Semana passada também o jornal O Fantástico soltou uma série de matérias a respeito dos professores que estão sendo agredidos e funcionários das escolas públicas do estado de São Paulo, e também ocorre nos outros estados. Pois é, acho que as coisas elas podem até ser entendidas no mesmo formato. Como você tem uma legislação que trata a criança, o adolescente, o menor de 18 anos como uma vítima, como alguém que só deve brincar e ser protegido, dá condição para que esses
atuem nos estabelecimentos de ensino como agressores, desmanchando, desfazendo o pouco da educação pública que existia no Brasil com qualidade em nível de ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque as condições conduzem a um clima de delinquência. E agora, o que resta fazer? O que vamos fazer com as nossas escolas? Então, uma saída, parece ironia, mas é a única saída talvez, já que nós estamos numa legislação meleca, é a criação do Estatuto do Professor. Não tem o ECA, que o menor, que é tratado como criança e adolescente, não pode ser sequer constrangido. E o professor pode tudo com ele? O pai não dá conta do filho, manda para a escola e lá ele desautoriza o professor, ele agride fisicamente, agride verbalmente. E o pior é que isso já está indo agora para o caminho do 3º grau. Então, e o professor não pode ter o estatuto dele? Então precisa criar-se o quê? O estatuto do professor. Parece ironia, mas como a legislação ficou meleca, e depois vou ter que criar um outro estatuto também, porque como não pune quem deveria ser punido, a coisa vai descambando, vai chegar a uma situação realmente muito difícil de se compreender. Até como eu tenho afirmado aqui em outros programas, ninguém quer assumir a responsabilidade de impor disciplina, de impor que as normas, que as leis sejam respeitadas. Tudo parece ser culpa do capitalismo, como eles dizem, Já que estamos falando em capitalismo, lembrar, que essa semana foi publicado, inclusive no Diário Oficial da União, a indenização que a viúva do Carlos Lamarca vai receber do Estado. Bom lembrar que desde 1993 ela já recebe uma pensão de R$ 7.728 por mês. E agora passará a receber uma pensão de general de R$ 11.444,40 e mais uma bolada de R$ 902 mil. Somando tudo aí, já passou de R$ 1 milhão a indenização ao Carlos Lamarca, a sua família, por uma opção que ele fez livremente, não de combate à ditadura, mas de tentar implantar no Brasil uma outra ditadura, uma ditadura comunista. Correu o risco, só que o risco mesmo ficou para você, contribuinte, pagar. Então, ao contribuinte, pague tudo. E pague aí também a indenização do guerrilheiro, do desertor, do ditador. Só não se tornou-se ditador porque o lado dele perdeu na disputa com os militares da época. Pague a conta. É isso. Isso é o Brasil. Tempo esgotado. A programação fica por aqui. Até a próxima edição.